Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar a vontade demonstrada por Assunção Cristas em mudar as leis eleitorais. Ainda há possível alteração por parte do Governo no mapa dos tribunais. Na região norte falamos de saúde. A ala de neurocirurgia do São João deixa os contentores ao fim de 11 anos. Ainda os deputados independentistas catalães que deixaram Marcelo emocionado. E na política internacional falamos do processo de substituição de Raul Castro na liderança de Cuba. São então estes os temas hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Pedro Neves Sousa. Pedro Neves Sousa, obrigada desde já pela sua presença e começamos precisamente com esta vontade do CDS e de Assunção Cristas em mudar as leis eleitorais. Boa noite, Helena. Assunção Cristas tenta marcar mais uma vez a agenda política. Recordemos que Assunção Cristas é embalada pelo resultado autárquico em Lisboa, onde atingiu uns históricos 18%, históricos comparativamente com aquilo que tem sido a história recente. Recordemos, por exemplo, o Nuno Cruz Abcacis foi Presidente da Câmara de Lisboa nos anos 80 e era militante do CDS, mas embalada por este resultado, dizia eu, de outubro de 2017, e embalada por esse resultado e com a consagração e com o discurso que fez no Congresso do CDS em Lamego, Assunção Cristas tenta marcar o passo da política portuguesa. E é arrojada. Assunção Cristas tem marcado pela diferença. Primeiro... É cada vez mais uma personagem importante na política nacional e o CDS também se assume cada vez mais como um partido de grande peso na oposição. Sem dúvida. Há uma mudança no xadrez político, isto é, o PSD começou a negociar ativamente com o Partido Socialista, com o Governo, e o CDS tenta aproveitar para, ao fim e ao cabo, de uma forma implícita, colar o Partido Social Democrata mais à esquerda e ocupar o centro-direita, assumindo-se como uma alternativa credível e consistente para este eleitorado. E, ao fim, o que é que ela fez? Assunção Cristas lançou o Ouvir Portugal, com a temática de representação política, juntando alguns especialistas, entre eles o professor Nuno Garopa, para que possa debater problemas de representação política. Ela sabe que qualquer alteração às leis eleitorais tem que ter uma maioria de 2/3. Sabe que neste momento o CDS não é um player nestes 2/3. Os 2/3, por regra, ficam... Mas também ambiciona aqui o crescimento do partido. E ambicionando o crescimento do partido para poder ter uma palavra a dizer nestes 2/3. Caso contrário, isto é uma conversa entre o PSD e o PS. E reparemos que ela chama a atenção para isso numa altura em que Rui Rio e António Costa celebram, nomeadamente, o acordo de descentralização e tem mais 3 ou 4 pacotes que estão a ser discutidos no sentido de haver aqui um acordo, digamos, de regime em algumas matérias. Mas o CDS lança este Ouvir Portugal e retirou daqui coisas interessantes, isto é, todos percebemos que a abstenção está a aumentar e que se verifica em todos os atos eleitorais. Toda a gente percebe que existem problemas de aproximação entre os eleitos e os eleitores. E eu penso que ela, depois deste diagnóstico feito, ela tenta apresentar algumas medidas concretas, como seja o alargamento do voto por correspondência, a possibilidade de um voto antecipado nas universidades, por exemplo, para que os mais novos, e por regra e por teoria dizem que são os mais desinteressados da política, possam... Para que se aproximem também mais da durante a semana política. Poder votar, o voto domiciliário para pessoas, por exemplo, com mobilidade reduzida. Há também, quem discuta, não foi o caso aqui, a possibilidade de haver um voto eletrónico e, por isso, discutiu-se aqui um conjunto de matérias que podem motivar uma redução da abstenção. Isto é, ela conjugou duas coisas. Por um lado, a alteração de leis eleitorais, sem lançar grandes propostas, não se falou aqui, pelo menos, do que foi noticiado de círculos uninominais, falou-se apenas de alteração dos círculos distritais, foi a única coisa que foi falada, e depois de um problema que é transversal à questão eleitoral, quer seja presidencial, europeias, autárquicas, legislativas, que é o problema da abstenção. São os portugueses não se darem ao trabalho de, no dia das eleições, irem exercer o seu direito de voto. Esse, de facto, digamos assim, é o maior entrave àquilo que temos assistido em todas as eleições. Eu acho que... O facto dos portugueses estarem mais afastados da política, esta abstenção também nos dá a entender que os portugueses não acreditam nos políticos. Não qualifica a atividade política.
Isto é, se um Presidente de Junta, começando pela base da administração, até ao Presidente da República, que está no topo da hierarquia, se cada um deles for eleito por 80% dos portugueses com capacidade eleitoral ativa e passiva, tem muito mais legitimidade do que se forem eleitos por 30% ou 40% dos portugueses. Por regra, por exemplo, as eleições europeias são aquelas que são as menos participadas, porque é difícil construir um discurso político que chegue às pessoas. Por regra, ou é um discurso anti-Europa, nomeadamente promovido pela esquerda, que é curioso depois apresentarem candidaturas para o Parlamento Europeu não defendendo a Europa, e depois há ideias de construção e aprofundamento da ideia europeia e do projeto europeu, mas é um discurso que chega pouco aos portugueses. Agora, mais estranho é que em eleições autárquicas, onde estamos a eleger os nossos representantes nas freguesias e nos municípios, em legislativas, onde nós sabemos que estamos a eleger deputados, de onde vai emergir o Primeiro-Ministro e o Governo português. É um bocadinho estranho que os portugueses não liguem, chegado o dia das eleições, e não tomem uma opção. Eu acho que é óbvio que não ir pode decorrer de dois fatores. Não ir votar. Pode decorrer de um fator de falta de entusiasmo e dizer não vale a pena ir lá porque o meu voto não vai alterar rigorosamente nada, ou então decorre de um protesto e, portanto, não vou lá para que eles percebam que têm que mudar algo para que eu me dê ao trabalho no dia de exercer o meu direito de voto. A minha opinião é que, independentemente de concordarmos com a situação ou de defendermos a oposição, eu acho que nós, em todos os casos, devemos exercer o nosso direito de voto. Votando no partido A, no partido B, votando nulo, deixando o boletim em branco, mas devemos exercer o nosso direito de voto. Lembremos que o direito de voto foi um direito que muitos lutaram e sofreram, combateram e morreram para conquistar este direito de voto. E hoje em dia nós temos o direito de voto e parece que às vezes o atiramos pela janela. Estas medidas que aqui falei, da possibilidade de voto domiciliário, de voto eletrónico, voto antecipado, podem ser pequenas medidas com vista a reduzir a abstenção nos atos eleitorais. Acho que tudo o que seja feito nesta perspectiva, havendo sempre, como é óbvio, segurança no ato eleitoral, isso é absolutamente fundamental, é uma questão que se coloca, por exemplo, quando se fala de voto eletrónico. Hoje em dia, a segurança e as novas tecnologias parece que não andam de mãos dadas. Vemos, por exemplo, o caso do Facebook e de outras redes sociais, onde parece que alguns dados que supostamente seriam confidenciais, afinal, não são assim tão confidenciais, e, portanto, colocam-se alguns entraves. Alterações têm que ser feitas para reduzir a abstenção, estou de acordo, mas com segurança. E o CDS, lá está, ninguém fala deste assunto, e o CDS, sem eleições à vista este ano, só há eleições para o ano, já está, digamos, a surfar esta onda. Também já o tinha feito nas questões relacionadas com a justiça, agora falo aqui também naquilo que são, então, aquilo que a Assunção Cristas, serem mudanças necessárias para as eleições. Esta é também, digamos assim, uma ambição arrojada da Assunção Cristas. Já há pouco disse que de facto a Assunção Cristas é arrojada. Esta é também uma ambição arrojada da Assunção Cristas. Eu julgo que a Assunção Cristas, para quem está habituado a olhar para a cena política, é a grande novidade. Se nós olharmos como Catarina Martins foi a grande novidade nas últimas legislativas, nomeadamente pelo resultado que o Bloco de Esquerda conseguiu alcançar. Mas conseguiu manter essa novidade ao longo destes 3 anos? Conseguiu, porque tanto Catarina Martins, do lado da esquerda, como Assunção Cristas, na direita, tinham um problema. E o problema chamava-se o líder que foram substituir. Se tínhamos de um lado Francisco Louçã, que parecia o líder eterno do Bloco de Esquerda, e se pressentia que havia uma dificuldade de substituição, recordemos que até houve uma substituição bipartida, portanto era João Semedo e Catarina Martins, e depois João Semedo abandonou para que Catarina Martins pudesse ficar sozinha e a solo, com grandes dúvidas por parte de muita gente, conseguiu um resultado absolutamente histórico para o Bloco de Esquerda. Nós vemos que na direita o líder que antecedeu a Assunção Cristas era nada mais nada menos que Paulo Portas, conhecido como o político mais habilidoso. Hoje em dia falamos em geringonça porque Paulo Portas na Assembleia da República falou deste termo. Paulo Portas marcou a política portuguesa, fez parte de governos com Durão Barroso, com Santana Lopes, com Passos Coelho, foi uma figura marcante do CDS, substituiu de forma algo polémica Manuel Monteiro já há muitos anos e durante os anos, digamos, final dos anos 90 e no início do século foi o grande líder do CDS, com alterações no PS, com alterações no PSD. Houve um consulado
curto de Ribeiro e Castro, mas Assunção Cristas pensava-se que seria mais uma académica, pensava-se que poderia ser mais uma política teórica. E Assunção Cristas tem demonstrado que sabe lidar com as pessoas, fala com as pessoas na rua, apresenta propostas e quando se apresentou a votos pela primeira vez nas autárquicas em Lisboa, teve um excelente resultado. Tudo bem que Teresa Leal Coelho não era Pedro Santana Lopes ou uma candidata, digamos, de primeira escolha ou de grande qualidade em termos eleitorais. Mas a verdade é que Assunção Cristas conseguiu ter um resultado absolutamente fabuloso, ficando em segundo lugar atrás de Fernando Medina. E ela é com esta motivação que ela aparece aos olhos do eleitorado. Por outro lado, há aqui uma outra questão, é que Assunção Cristas dá um ar, é jovem e, portanto, dá um ar refrescante à política portuguesa. Nós olhamos para António Costa, que rondará os 55, 56 anos, olhamos para Rui Rio, que já passou a barreira dos 60, olhamos para Jerónimo de Sousa, ainda mais velho, e realmente olhamos para Catarina Martins, que é mais nova, mas Assunção Cristas aparece também com um ar mais jovial e principalmente acompanhada de muita gente jovem e com um discurso positivo e construtivo, dando a ideia que é um partido de quadros qualificados e preparados para os desafios que Portugal tem pela frente. E essa mensagem de credibilidade pode ser importante nas próximas legislativas. O caminho está a ser bem feito. Eu penso que ela tem marcado terreno, tem ficado cada vez mais conhecida. As pessoas têm ouvido Assunção Cristas e já não é uma líder que vinha substituir por uns tempos Paulo Portas. Assunção Cristas, neste momento, está a consolidar a sua imagem. Já cimentou o seu lugar. Ela emancipou-se na política portuguesa e é uma figura de proa da política portuguesa hoje. Muito bem. Pedro Neves Sousa, passamos agora então ao nosso próximo tema. Agora falamos de justiça. O Governo quer alterar o mapa dos tribunais. O Ministério da Justiça levou a cabo um estudo com uma proposta do novo mapa judiciário, que já foi então aqui enviada para o Parlamento, mas que alguns juízes dirigentes não conhecem ainda. Como é que podemos ver esta pretensão do Governo de mais uma vez fazer aqui uma alteração ao mapa dos tribunais? Vamos recuar um bocadinho. Porque é necessário também para conseguirmos compreender. A questão do mapa judiciário é uma problemática que tem várias dimensões. Tanto ao nível daquilo que é esta proposta de mapa dos tribunais, como aquilo que é até a vida interna do Partido Social Democrata. Recordemos que Paula Teixeira da Cruz promoveu uma reforma do mapa judiciário de forma a dar mais eficácia à justiça. Qual era a ideia? Era reduzir o número de tribunais, encerrar alguns tribunais cujo trabalho não justificava estarem abertos, criar algumas secções de proximidade e, ao fim e ao cabo, reorganizar os tribunais, o mapa dos tribunais em Portugal, de forma a que a justiça pudesse realizar-se, que estivesse ao serviço das populações, como não podia deixar de ser, e que não comprometesse, digamos, aquilo que é um direito fundamental de todos os portugueses. Isto deu grande polémica. Recordo que na altura a bastonária da Ordem dos Advogados, inclusivamente, apresentou uma queixa-crime contra todos os membros do Governo, que foi naturalmente arquivada, mas a verdade é que essa bastonária é hoje vice-presidente do PSD. A doutora Lina Fraga. E, portanto, é curioso porque, neste momento, algo que foi muito contestado na altura por advogados, por oficiais de justiça, por magistrados, que foi esta alteração do mapa judiciário, foi uma promessa eleitoral do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista está a apresentar esta proposta para cumprir calendário. Do que é possível perceber, a proposta tem 400 páginas, foi apresentada no Parlamento, vai-se iniciar uma discussão, mas começou logo mal, porque qualquer proposta deste género tem que ser feita com os parceiros na Justiça, com a Ordem dos Advogados, com os sindicatos dos magistrados, e ainda não começou a discussão, apenas foi enviado um documento para o Parlamento e já temos juízes a discordar desta proposta. Nós basicamente estamos a falar de quê? Estamos a falar da abertura de alguns tribunais, ou reabertura de alguns tribunais, estamos a falar da contratação de 80 novos magistrados que se dividem entre 37 juízes e 42 procuradores, e estamos a falar também de algo que não implica novos magistrados. Porquê? Porque aparece aqui uma novidade, que não é bem uma novidade, porque era algo que também já se passava na magistratura portuguesa, que era a acumulação de funções por parte dos magistrados judiciais. Isto é, um juiz, por exemplo, poder ser juiz em Melgaço e em Monção, poder ser juiz em Caminha e em Vila Nova de Cerveira, poder fazer o trabalho do Fundão e da Covilhã, ou então de Amarante e de Felgueiras.
É porque são casos que já existem. Basicamente, são tribunais que, naquelas áreas, porque hoje em dia os tribunais estão divididos por áreas, não é? Há uns que são de competência genérica, mas temos tribunais civis, de trabalho, de comércio, criminais, e depois dentro do civil e do criminal ainda temos instâncias locais, instâncias centrais. Nós aqui estamos a falar de meios mais pequenos, onde um juiz consegue, digamos, tratar do trabalho de duas comarcas, digamos assim, tratar do trabalho de dois tribunais, porque não existe muita pendência tanto num como no outro, não é? Agora, o que é que fazem? Criam mais um espaço físico para que as pessoas não tenham que se deslocar, porque essa era uma das razões de queixa das populações, era terem que se deslocar e muitas vezes no interior do país não terem meios para o fazer. Por outro lado, tudo que são serviços públicos encerrados mexem com a economia local. Isto é, um Presidente da Câmara, por exemplo, não gosta que o seu tribunal, por muito ou pouco trabalho que tenha, seja encerrado. O comerciante que tenha um espaço de restauração ou um quiosque que vende jornais, não gostam. Um privado que tenha uma operação turística, não gosta. Porquê? Porque o encerramento de serviços públicos, como de empresas, etc., leva à desertificação. E nós, por regra, quando encerramos os tribunais... também em Portugal. O encerramento dos tribunais não foi feito nos centros urbanos. Foi feito sempre em centros, digamos, mais rurais ou mais pequenos, e por isso nós temos este fenómeno da litoralização, e todos acorremos para os centros urbanos e parece que nada mais existe para além dos centros urbanos, e estes serviços públicos ainda vão sobrevivendo. Eu recordo, por exemplo, o que bom que foi quando se decidiu abrir o curso de Medicina na Covilhã, na Universidade da Beira Interior. Houve aqui uma dinamização e houve pessoas que queriam ser médicos e que concorreram para a UBI no sentido de poderem desenvolver os seus estudos e se calhar gostaram da Covilhã e daquelas terras ali à volta e se calhar até ficaram lá e resolveram um problema que existe na saúde portuguesa, que é a questão dos médicos no interior. Muito bem. Pedro, vamos agora então passar para o nosso próximo tema e falamos de saúde. O Serviço de Neurocirurgia do São João deixa então os contentores ao fim de 11 anos. Como é que podemos, de facto, analisar esta notícia e também, digamos assim, este início de mudanças aqui também no Hospital de São João? Ora bem, o Hospital São João parece um daqueles novelos que quando nós começamos a puxar o fio nunca mais acaba, não é? Nós, a semana passada, estivemos aqui a falar do São João por maus motivos relativamente à ala pediátrica ou à falta dela, e hoje estamos a falar... parece que já foi então desbloqueada essa verba que na altura era aqui o grande problema. Exatamente. E aqui temos também agora o problema da neurocirurgia, com um retrato absolutamente inacreditável para a população em geral, isto é, os utentes do Hospital São João, do Serviço de Neurocirurgia, com certeza conhecem, infelizmente, esta realidade. Os profissionais já descreveram esta realidade até à tutela e hoje, ao fim e ao cabo, nós, através da comunicação social, ficamos a saber que se tivermos um problema desta natureza e tivermos que recorrer ao Hospital São João, pelo menos até janeiro do próximo ano, há um investimento de 6 milhões de euros para esta questão da neurologia, e neste caso estamos a falar da neurocirurgia, nós temos descrições absolutamente inacreditáveis por parte dos profissionais que lá trabalham. Eles dizem que chove lá dentro, que o chão cede com frequência, que há frio, que as casas de banho entopem, as sanitas entopem todos os dias, que há falta de segurança e de conforto, que há um risco elevado de infecções, que não há privacidade sequer para dar más notícias aos familiares quando algo corre mal, e este é um serviço em que muitas vezes as coisas correm mal pela própria natureza do problema de saúde, e portanto nós temos um retrato demasiado negro para ser verdade. E parece-me que esta discussão, e lembremos, por exemplo, que Rui Rio fez uma visita ainda no início desta semana ao Hospital Universitário de Coimbra e começa a dar uma atenção diferente à saúde e ao serviço público de saúde e aos estabelecimentos públicos de saúde. Digamos assim, dessa atenção. E a verdade é que quando se mete o nariz, por assim dizer, para investigar o que se passa ou para traçar um retrato daquilo que é um estabelecimento público de saúde, a verdade e os factos são aterradores. Nós, se tivermos um problema e tivermos que recorrer a um hospital nestas condições não oferece dignidade nenhuma aos utentes nem aos cidadãos. Um Estado como o português tem que garantir a toda a população um serviço
de qualidade. E continuo com o mesmo argumento. O Hospital de São João é um dos maiores, se não o maior, centro hospitalar do norte do país. Lembro que, quando se tratam de questões mais complexas, os doentes, por regra, são deslocados para o Hospital de São João. E vemos que, não só na neurocirurgia, como na ala pediátrica, e vamos ver o que é que vem aí a seguir. Porque estamos a falar de tratamentos, neste caso, isto foi ao fim de 11 anos. Em 2007 previa-se que fosse uma situação provisória durante um mês ou dois e acabou por ser uma situação que se prolongou durante 11 anos. 11 anos é muito tempo. É muito tempo para problemas desta natureza e desta gravidade. E por isso acho que os profissionais fizeram bem em chamar a atenção. Acho que a comunicação social, neste caso, tem tido um papel muito relevante e a pedra de toque dos políticos, infeliz ou infelizmente, tem sido a comunicação social nesta questão do Hospital São João e de outros centros hospitalares. Muito bem. Mais uma vez, então, aqui o São João em análise no Espaço Opinião. Falamos agora, então, ainda também da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Espanha. Os deputados independentistas catalães emocionaram Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que podemos, de facto, ver, então, esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Espanha e o facto de se ter emocionado aqui também quando os independentistas da Catalunha, assim é que é, cantaram a grândola? Foi um momento, digamos, de grande originalidade e um momento absolutamente imprevisível. Com muito significado também. Imprevisível. Aliás, esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Espanha tem revelado a sua costela de popstar. Ele foi recebido institucionalmente e pela própria população espanhola de uma forma muito positiva. Recordemos que a relação entre Portugal e Espanha sempre foi boa, mas nós temos aquela questão mal resolvida dos Filipes e, portanto, temos sempre ali um pé atrás com os espanhóis, até aquela expressão de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, mas neste caso nós vemos que Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado de vários portugueses, com uma comitiva institucional e também com uma comitiva de personalidades que residem em Espanha, ao fim e ao cabo conseguiu uma grande popularidade e faz um discurso absolutamente marcante nas Cortes Gerais. Faz um discurso marcante e, digamos, ele podia ter optado pelo mais fácil, que seria um discurso de circunstância, mas Marcelo não o faz. Marcelo Rebelo de Sousa recorda valores como a liberdade, recorda que foi deputado constituinte, recorda que Portugal já viveu em ditadura e falar deste tipo de conceitos, ainda que em abstrato, no momento em que nós olhamos para a Espanha e verificamos que existe um problema muito sério na Catalunha, com a esquerda a falar no conceito de presos políticos e Madrid a dizer que não há presos políticos, que ao fim e ao cabo é uma questão criminal. Recordemos que em termos criminais há um conjunto de personalidades que foram pronunciados por rebelião, por terem feito ilegalmente um referendo e terem declarado em outubro passado a independência da Catalunha. E é curioso porque no fim deste discurso, digo eu, corajoso de Marcelo Rebelo de Sousa, que não falou em concreto, nem o poderia fazer e seria até indelicado e podia ser até um incidente diplomático fazê-lo nas Cortes Gerais. A verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu, no fim do seu discurso, ser aplaudido por toda a gente e, enquanto estava a ser aplaudido, deputados e senadores da esquerda independentista da Catalunha e também do Partido Democrata Europeu da Catalunha, de Carlos Puigdemont, começaram a cantar de forma absolutamente imprevisível a grândola Vila Morena, tendo entrado com cravos amarelos. Não cravos vermelhos, mas cravos amarelos. Eu acho que tanto a questão dos cravos como o cantar em grândola Vila Morena tem um significado político muito relevante. Isto é, a mensagem que os independentistas quiseram passar para a República Portuguesa e para quem está no topo da hierarquia, no caso do Presidente de Portugal, foi exatamente dizer... O Sr. Presidente está aí com o rei de Espanha e com os eleitos espanhóis, mas recorde-se que há aqui um problema e há um território e uma população que quer ser independente e que acha que reuniu condições para isso. Também não é novo em Espanha? Não é novo, mas nunca foi levado tão longe, ou pelo menos desta forma. Desta forma? Desta forma. Nós vemos, por exemplo, o País Basco tentou, por um lado, digamos, foi de terrorismo, infelizmente. Houve algumas reações na Galiza, também em tempos, no sentido
nem seria tanto no caso de independência, mas até de tentarem unir-se ao norte de Portugal, houve algumas nos anos 90, houve alguns movimentos nesse sentido, mas a Catalunha levou isto a sério e principalmente governantes da Catalunha, legitimamente eleitos, levaram muito a sério esta questão do referendo e a questão da declaração de independência e tem causado aqui vários problemas. Muito bem. Passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de política internacional, é também o nosso último tema, e falamos do processo de substituição de Raul Castro na liderança de Cuba. Muito rapidamente. Hoje inicia funções Miguel Díaz-Canel. Curiosamente, não é militar, ao contrário dos que lhe antecederam. É um engenheiro eletrotécnico, é o primeiro civil a assumir estas responsabilidades. Pode ser um fator de mudança. É alguém de uma nova geração. Fala-se que tem um baixo perfil mediático, não é uma pessoa que gosta das luzes da ribalta, mas é uma pessoa de mente aberta. Aliás, governantes norte-americanos que passaram por lá e o conheceram, verificaram que é uma pessoa que, não obstante ter sido educado e criado numa mentalidade, digamos, cubana castrista, é alguém que consegue ver para além do vidro. E isto é importante. Eu penso que já Raul Castro foi um bocadinho mais além que Fidel Castro. Penso que Díaz-Canel, se for ainda um bocadinho mais além, pode garantir aquilo que falta em Cuba, que são os direitos, liberdades e garantias para os cubanos. Muito bem, terminamos então com Cuba. Pedro Neves Sousa, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado. Foi mais um espaço de opinião da política nacional, passando pela saúde até à política internacional. Foram então estes os temas que marcaram o Espaço Opinião hoje. Eu regresso amanhã.